Bueno, povo, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Sabe, tive me questionando nesse período de isolamento e de quarentena, como é que as pessoas estão fazendo para lidar com os próprios sentimentos nessas situações, onde o contato social e os momentos de distrações acabam sendo diminuídos muito drasticamente. Pensando nisso, vamos começar uma série de 3 vídeos para abordar 8 tipos de sentimentos que podem acometer as pessoas dentro dessas situações. Então, como é que estamos fazendo para lidar com os nossos sentimentos nesse isolamento? Bora lá, sem muitas milongas, começar o vídeo e espero que curtam. Valeu! Bom, povo, vamos começar então a abordar o primeiro desses 3 vídeos subsequentes, onde vamos começar a apresentar 2 dos 8 tipos de sentimentos onde a gente vai abordar nesse material, né? Então vocês vão perceber que o material daqui para frente, cada prancha é um tipo de sentimento, onde a gente apresenta brevemente cada um deles, né? E consequentemente aplicamos aquilo que acaba sendo legal e não muito legal de fazer nesses momentos com esses sentimentos, ok? Nosso primeiro sentimento, né, que é um sentimento corriqueiro na vida de todos nós, mais ainda nesses momentos de isolamento, é a nossa dita ansiedade, né? Só que o que acaba sendo uma ansiedade em si, tá? Uma ansiedade, povo, ela é uma miscelânea de sentimentos, ela é um misto de tudo. Por quê? Porque ela é um sentimento que tem uma função adaptativa. Ela é um sentimento que quando a pessoa está num estado de ameaça ou vulnerabilidade, acaba se configurando um sentimento de ansiedade. A ansiedade, ela é sempre antecipatória. Ela é baseada em preocupações que a gente acaba tendo, em imaginações, pensamentos que a gente acaba tendo, de perspectiva futura do que pode vir a acontecer, né? Coisas normalmente externas, eventos futuros externos que acabam consolidando esse meu sentimento de ansiedade. Então, esse sentimento, ele configura um momento de ameaça, de perigo, de vulnerabilidade para a pessoa que está sentindo isso. Por isso que é extremamente comum, tá? Não tem nada de errado a gente ter sintomas físicos, sintomas fisiológicos quando nós estamos dentro de um estado de ansiedade. É super natural, uma taquicardia, uma dificuldade para respirar, um formigamento, uma sudorese, ou seja, essa fisiologia, ela tem uma função adaptativa, não tem nada de errado com fisiologia em estados de ansiedade, apesar de ser desconfortável, obviamente, né? Normalmente a ansiedade, ela configura bastante naquelas pessoas que apresentam uma característica de se cobrar muito, vir a ter o controle sobre o que vai acontecer, e principalmente pessoas que acabam tendo uma certa intolerância a sentimentos de dúvida, ok? Então vamos ver o que é legal e o que não é legal de fazer quando estamos dentro de um estado de ansiedade. Por que legal ou não legal, povo? Porque não tem como a gente dizer o que é certo, o que é errado, porque cada pessoa lida com o sentimento, cada organismo tem a sua forma de responder aos seus sentimentos. Por isso que na psicologia a gente não diz, é certo fazer isso, é errado fazer isso. Então vamos basear no que é legal fazer quando a gente está num estado de ansiedade, o que não é legal da gente fazer quanto a isso. Começamos com o que não é legal em termos de estratégias. Lembrem que a ansiedade, povo, ela é uma espiral. O que eu quero dizer com uma espiral? Ela sempre tem pelo menos 3 componentes. Tu tem um tipo de pensamento, tá? Esse tipo de pensamento, ele vai ativar uma reação fisiológica, e essa reação fisiológica vai acabar ativando algum tipo de reação, algum tipo de comportamento na pessoa. Muitas vezes esse comportamento, que é uma estratégia de enfrentamento, ela não é muito produtiva. Então, piora o pensamento, aumenta a fisiologia, compromete o comportamento. O que não é legal de fazer dentro dessa espiral? É o que a gente tem que a gente chama de preocupações improdutivas, ou seja, aquela ansiedade que tu passa se preocupando. Eu costumo dizer para as pessoas, o que uma pessoa ocupada faz? Alguma coisa, tá? O que uma pessoa preocupada faz? Ela se prepara para fazer, mas não faz. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. A preocupação, ela precisa ser
produtiva. A preocupação improdutiva é aquela que tu não tem o que fazer. Consequentemente, se a gente não tem o que fazer sobre aquela preocupação, a gente tem que ter formas de se desvencilhar dela. Senão, o estado de ansiedade acaba se perpetuando cada vez mais. Extremamente comum pessoas ansiosas acabarem evitando certos tipos de estímulos, se esquivando de certos tipos de momentos para não sentir ansiedade. Até às vezes isso é necessário, mas a maioria das vezes quando a gente se esquiva de momentos de ansiedade, a gente só está perpetuando algo que não está bem resolvido. A gente só não está enfrentando alguma situação que seria interessante nós enfrentarmos, mas estamos postergando. Então a esquiva ela é um tipo de comportamento perpetuador do sentimento de ansiedade. Uma característica também muito comum em pessoas ansiosas é elas ficarem incomodadas, elas ficarem irritadas com aquele estado de ansiedade, do tipo assim, bah, eu não queria estar assim, porra, que merda, bah, que saco, né, tá ansioso. Só que, povo, se por algum motivo naquele momento nós estamos ansiosos, é importante que a gente tenha uma aceitação desse sentimento. O que é essa questão da aceitação? É literalmente tu perceber e respeitar que naquele momento aquilo está acontecendo contigo e observar, ver o que está acontecendo ali para a gente se conhecer melhor, para a gente ter um senso de justiça maior mesmo, vestir a camiseta da ansiedade, apesar dela ser desconfortável, e lidar com ela. E é muito comum também as pessoas ansiosas sempre terem uma tendência de fazer previsão negativa de futuro. Por isso que o estado de ameaça e vulnerabilidade se perpetua. Muito comum que a gente chama elas fazerem uma catastrofização, sempre esperarem cada vez mais pelo pior. Ok? O que acaba sendo legal a gente fazer em estados de ansiedade? Lembra, povo, se a gente está ansioso, a gente está prestando atenção muito em alguns tipos de estímulos, em alguns tipos de tema. A distração, de certa forma, ela acaba atenuando. A gente tem que lembrar que a gente tem alguns tipos de estímulos na vida positivos, os neutros e os negativos. Então, uma ansiedade muitas vezes envolve um estímulo negativo. Lembra de procurar outros tipos de estímulos, pensar em coisas positivas, se distrair, focar em outros tipos de estímulos que acabam anestesiando, atenuando um pouco esse sentimento de ansiedade. A respiração, controlar a respiração porque para o controle fisiológico da ansiedade. Lembrem, a respiração diafragmática, tem uma porrada de vídeos por aí no YouTube, na internet, de tu puxar pelo nariz, segurar um momento a respiração e soltar pela boca. Uma meia dúzia desse tipo de repetição de respiração diafragmática já dá uma atenuada no desconforto fisiológico da ansiedade. Lembra que pessoas ansiosas, elas têm uma tendência a querer ter o controle sobre o que vai acontecer. Mas não existe futuro, não existe tu ter controle sobre algo que não aconteceu. O que gera controle na vida não é muito pensar, e sim o agir. Por isso que para tu ter um comportamento, tu só pode ter comportamento no presente. Então, tomar atitudes em momentos de ansiedade, atitudes que sejam assertivas, que sejam positivas, que sejam equilibradas, ajuda muito a atenuar esse tipo de desconforto, né? E muitas vezes fazer algum tipo de relaxamento, ouvir uma música, uma meditação, uma massagem, né? Colocar, como a gente comentou, estímulos neutros para dar uma calmada nesse momento de ansiedade aí, beleza? Vamos agora para um segundo tipo de sentimento que é muito comum, porém um pouco mais profundo, e as pessoas tendem a confundir muito com ansiedade, mas não é. Qual é esse sentimento, pessoal? É a angústia. Ai, Carlos, mas não é a mesma coisa, angústia e ansiedade? Não é. Rapidinho, a ansiedade é uma sensação de ameaça externa futura que está por acontecer. A angústia, pessoal, é uma sensação de ameaça interna que está ativada, ou seja, o teu eu, algo em ti, na tua estrutura não está legal. A angústia, ela é uma sensação de crise, uma sensação de dúvidas, um momento existencial de carência, de vazio, onde a gente não está bem consigo mesmo, onde tem alguma coisa que internamente não está legal.
Por exemplo, uma crise existencial é um exemplo muito clássico do que seria uma angústia, ok? Então, nesses momentos de isolamento, essa angústia pode gerar um pouco essa sensação de desconstrução, né? Desconstrução. Por quê? Porque a posteriori de uma angústia, normalmente a gente pode desenvolver novas construções, novos aprendizados e ver o que poder fazer com isso. Então, o que não é legal da gente fazer no momento onde estamos angustiados, internamente desconfortáveis, tá? Usar algum tipo de subterfúgio, como substâncias lícitas ou ilícitas, né, para se anestesiar, para se esquivar dessa angústia. Lembra que toda esquiva ela só perpetua um problema. A gente precisa encarar os nossos desafios. Consequentemente, as pessoas também podem agir de maneira compulsiva, começar a gastar, fazer compras, né, jogar, enfim, uma série de tipos de compulsividade alimentar. Percebam que é uma coisa que se associa bastante a uma ansiedade também, entretanto é diferente, mas é muito comum a gente ter angústia e ansiedade ao mesmo tempo, tá? Cuidar para nesses momentos a gente não ter aquela sensação de baixa autoestima muito forte, de menos-valia, de parecer que tudo que a gente está fazendo não está legal, né? De que tudo está uma merda, de que tudo vai dar errado, controlar essa sensação de menos-valia e cuidar com os momentos de sentimentos de desamparo e solidão, tá? Para algumas pessoas isso pode ser uma forma de resiliência, de ajudar a processar a angústia. Mas normalmente uma pessoa angustiada ficar mais isolada ou ter sentimentos de desamparo é pré-requisito para coisas piores depois. O que é legal a gente fazer em momentos de angústia? Se eu tô com uma crise interna ativada, se tem algo em mim que não tá legal, o que eu tenho que fazer? Observa, ouve, presta atenção. Deixa eu entender o que é isso e não procurar já me desvencilhar daquele desconforto interno. Ou seja, a angústia ela tem que ser uma curiosidade. Tu estar angustiado, tu estar em uma crise não quer dizer que tu seja essa crise, não quer dizer que isso seja perpetuado para sempre. Lembrem, todos os sentimentos são temporários. Todos, ok? Pessoas angustiadas, em alguns momentos é bom buscar algum tipo de rede de apoio, algum tipo de relaxamento, algum tipo de conforto, muitas vezes com outras pessoas, com alguns tipos de contatos. E às vezes também em momentos de angústia, a gente precisa ver o que não está legal ali, o que não está legal comigo e tentar criar alguns tipos de planejamentos, alguns tipos de objetivos, planos, né, perseveranças que eu posso vir a ter na minha vida, seja naquele momento para aplicar isso, ou seja logo subsequente a passar a alguma fase que estamos vivendo, beleza? Espero ter ajudado nesses dois sentimentos, ansiedade e angústia, e damos sequências nos próximos vídeos. Valeu!